Olá, meus caros, na aula de hoje falaremos sobre uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do semeador. Nos acompanhe até o final da aula, muitas lições preciosas para as nossas vidas. Muito bem, meus caros, bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje, como eu comentei no começo, falaremos sobre a parábola do semeador. É uma parábola bastante importante, muito conhecida. Essa parábola ela é citada nos 3 evangelhos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. Nessa aula nós vamos trabalhar especificamente sobre ela contada aqui no evangelho de Lucas, porque ela é um pouco mais tranquila de trabalhar, tem mais alguns detalhes para a gente ouvir, tá legal? Vamos começar então com uma leitura. A parábola se encontra no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 4 até o versículo 15. Nos diz assim o texto: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola é até aqui, né? A leitura seria até o versículo 15, mas antes de terminar, porque na verdade a segunda parte é uma explicação vinda do próprio Jesus. Vamos entender um pouco o contexto dessa parábola aqui, depois a gente segue a leitura. Como eu já havia comentado em várias outras aulas, a linguagem utilizada por Jesus é sempre uma linguagem muito rural, é uma linguagem muito do meio, é uma linguagem de onde ele está inserido. E aqui na parábola do semeador é uma linguagem de conhecimento comum de todos, que é uma linguagem da agricultura. Um semeador saiu a semear. Depois na explicação nós vamos entender aqui o que significa cada um desses elementos. Conta-se então, nessa parábola, que o semeador ele saiu ali com a sua bolsa, com a sua sacola, com algumas sementes, né, para poder fazer essa semeadura. Porém, nem todas alcançaram o destino correto, né, ou o melhor dos destinos. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 5, que algumas dessas sementes caíram à beira do caminho, foram pisadas e as aves do céu comeram. Então, algumas dessas sementes elas caíram acidentalmente da bolsa ali, elas foram pisadas no meio do caminho, veio as aves e vieram as aves e comeram essa semente. A semente é a mesma, não se trata aqui de sementes diferentes, mas se trata de um local diferente, de um solo diferente. Outra parte, conforme aqui diz o versículo 7, caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Então se tratando de um outro tipo de solo. Inclusive alguns comentaristas chamam até essa parábola de a parábola dos solos, ou a parábola dos terrenos. Então as primeiras sementes que caíram no caminho foram comidas, outra parte caiu em solos espinhosos e também não germinou, né, conforme aqui o versículo 6. Quando germinou, na verdade as plantas secaram porque não havia umidade, elas estavam ali sufocadas no meio dos espinhos. E aqui no versículo 8, né, outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Né? Então essa expressão 10 por 1, a 30 por 1, a 100 por 1 é a escala de produção, é a quantidade de produção de acordo com as sementes. Então você tem uma plantação que as sementes que ela gera são suficientes aí para mais 100 plantações igual a essa, por exemplo. E lembrando que num contexto histórico, alguns historiadores dizem que uma colheita de 10 por 1 já representa um grande lucro. Então imagina essa daqui que está falando aqui de um lucro aproximado de 100 por 1. E aí, na sequência, Jesus exclama, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola, em resumo, é essa. Porém, algum ponto bem interessante dessa parábola é que a maioria das parábolas eram contadas, né, seu entendimento era tranquilo, muita gente não perguntava. Mas essa, por exemplo, ela mereceu uma explicação especial vinda do próprio Jesus. Então, aqui no versículo 9, por exemplo, nós lemos o seguinte: Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam,
e ouvindo não entendam, né? Que é um texto que a gente já citou em outras parábolas aqui de Isaías 6:9, a forma como as parábolas eram contadas. E aí vem a parte interessante, Jesus nos explicando o significado dessa parábola, e agora sim nós vamos ler a segunda parte, né, desse texto, a partir do verso 11 até o versículo 15, e aí depois eu faço as devidas explicações. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Olha só que fantástico. Aqui então, Jesus deixando claro que a semente, aqui no versículo 11, é a própria palavra de Deus. E que, na verdade, esses solos aí são diferentes tipos de pessoas ou diferentes tipos de comportamento que essas pessoas ouvem. Então, a semente sendo a palavra de Deus, ela é lançada aqui. E aí, a primeira ilustração, né, versículo 12. As que caem à beira do caminho. Quem são essas pessoas? São os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que creiam e não sejam salvos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas por alguma razão essa palavra não tem nem tempo de criar raiz. Aí vem o diabo. Muitas vezes aqui o diabo ele é usado como uma expressão que pode significar muitas vezes os adversários, os inimigos de Deus que vêm e tiram essa palavra. É claro que o diabo, digamos assim, é o principal interessado que essa semente não brote, porque como diz aqui o próprio texto, né, para que não creiam e não sejam salvos. Nós sabemos que a salvação ela vem através do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Mas não é simplesmente ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, eu estou salvo. Não, eu tenho que crer e eu tenho que obedecer. Então a palavra de Deus ela é pregada e muita gente ouve de fato a palavra de Deus. Talvez aqui na época de Jesus, a palavra da salvação era uma grande novidade. Hoje talvez não seja no sentido de que eu nunca ouvi falar de Jesus. Talvez a novidade hoje seja que a palavra de Jesus, embora seja conhecida em boa parte, pelo menos aqui nos países da América, mas ela muitas vezes não é obedecida, ela não é entendida de fato. Então muita gente nos dias de hoje está como essas sementes aqui. Eu ouvi falar de Jesus, é um cara legal que fazia milagres aí e acabou o assunto. Mas na verdade não é só isso, né? Há todo um entendimento da palavra de Deus, há toda uma obediência. Então o que acontece muitas vezes é isso. Então as pessoas que ouvem essa palavra de qualquer maneira, acontece isso. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não seja salvo. Partindo para o segundo grupo, então, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Isso é algo complicadíssimo, né? Muita gente ouve a palavra de Deus, aceita de bom grado, mas pelo fato de não criar raízes, o que significa raízes? Buscar profundamente o conhecimento de Deus, participar das atividades em comunidade. E muitas vezes as pessoas escutam a palavra de Deus, simplesmente, gostei, achei muito legal, tá ali com aquela empolgação que a gente chama de recém-convertido, né? Mas pelo fato de não buscar conhecimento, de não buscar raiz, de não buscar intimidade com Deus, as pessoas acabam perdendo, né, ou não tendo essas raízes. Aí vem as preocupações da vida e, como diz aqui no texto, né, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Para quem passou por provações recentes, a gente sabe como é complicado. Quando você passa por uma situação muito complicada na sua vida, é aí que você vai perceber se a palavra de Deus que está no seu coração, ela está enraizada ou não. Eu não quero dizer aqui, tá, que as pessoas que têm Cristo no coração de forma sincera, elas não vão passar provações e elas não vão passar momentos de dificuldades. Muito pelo contrário. Nós entendemos que passaremos momentos de dificuldade, mas o fato é que, mesmo em meio a essas dificuldades, as raízes da palavra do nosso coração não deixam que a gente desmoreça totalmente. Vamos passar por altos e baixos, mas as raízes da palavra de Deus são aquelas que trazem a estabilidade emocional que nós precisamos para a vida.
E muitas vezes, quando nos falta, nós temos amigos, nós temos pessoas que nos ajudam a recuperar de volta essa estabilidade. Mais uma vez, eu não quero dizer que aquele que tem raízes não vai passar por dificuldade ou nunca vai passar por um momento de achar que deve desistir, mas o fato é que as raízes da palavra de Deus são ferramentas muito fortes para que nós não desistamos. Porém, por outro lado, né, infelizmente aqueles que ouvem a palavra de qualquer jeito, ou simplesmente aceitam de bom coração, mas não buscam as raízes, são pessoas muito mais propensas a qualquer dificuldade, muda de ideia, sai da igreja, desiste, já vira ateu outra vez. Então, não é assim que funciona. A gente entende que a nossa vida é uma vida complicada, é uma vida cheia de dificuldades, e principalmente quando nós entendemos a palavra de Deus da forma correta, porque existe a palavra de Deus sendo pregada de maneira errada por aí, essa terrível, maldita teologia da prosperidade, que fala que você não vai sofrer, você não vai ter dificuldades, isso mais atrapalha do que ajuda muitas vezes. Então o evangelho saudável é aquele que pede para que você busque raízes, porque as dificuldades vêm, mas quando você está enraizado, essas dificuldades elas são menores do que elas aparentam, né? E essas raízes nos ajudam a enfrentar. Como eu contei em parábolas anteriores, por exemplo, a parábola do insensato que construiu a sua casa sobre a rocha, o insensato construiu sua casa sobre a areia, e veio a primeira tempestade e levou essa casa embora. Então, criar raízes ao mesmo tempo é construir raízes sólidas e é criar as bases da sua fundação sobre a rocha sólida. Então, esse é o segundo grupo. Versículo 14, né, ou mais um grupo. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Esse é um grupo que foi um pouquinho além. Até chegou a criar raízes, mas a sedução dessa vida, a sedução das coisas que acontecem, acabaram sufocando, né, acabaram levando essas pessoas. Né? Por exemplo, pelas riquezas. É muito comum as pessoas... e eu não sou contra, né, que você busque, de certa forma, a prosperidade saudável. Né? Você trabalha, você poupe, né, você sabe investir o seu dinheiro. Mas a partir do momento, por exemplo, que a riqueza se torna o centro da sua vida, isso vai te sufocar. Isso vai se tornar algo incessante, algo que não tem fim. Né? Por exemplo, eu não tenho tempo de agradecer pelas coisas que eu tenho, eu estou sempre buscando algo mais. Então isso não tem fim de fato. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. Mas a minha bicicleta podia ser melhor. Aí você vai comprar uma bicicleta melhor. Pô, mas essa bicicleta está com defeito, eu quero uma moto. Uma moto, é muito fraca, eu preciso de um carro. Aí você vai e compra um carro. Pô, mas esse carro está com isso, eu quero um BMW. Você vai e compra um BMW. Ou seja, não há um fim nesse ciclo de querer, querer e querer. Então nós temos que aprender de fato a ser gratos pelas coisas que possuímos. E ao mesmo tempo, eu não estou falando aqui de um comodismo, né? Eu tô bem com o que eu tenho, não preciso de mais nada. Tranquilo, você pode almejar coisas boas desde que isso não seja o centro da sua vida, isso desde que seja uma busca saudável. Outro exemplo que ele dá aqui nessas que caem entre os caminhos são as preocupações, né, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. A pessoa está tão preocupada em curtir a vida a todo momento, que na verdade se esquece do essencial, se esquece de fazer o bem ao próximo, se esquece das boas ações que nós também devemos fazer. Né? Mais uma vez, nós sabemos que essa vida ela não é o destino final. E o próprio apóstolo Paulo ele nos conta que, por mais que, imagina que nós tenhamos nessa vida a única esperança que nós temos. Minha esperança é só nessa vida, eu não acredito em mais nada depois disso. O próprio Paulo diz que, então, nesse caso, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Continuando aqui o texto, né, finalmente aqui no versículo 15, as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, mais uma vez, né, tratando aqui dessa semente, aqueles que ouvem, aqueles que têm raízes em seu coração, aqueles que buscam a palavra de Deus e praticam, são aqueles que darão frutos ali na frente. Né? Eu não estou falando aqui que o reino de Deus ele tem que ser medido por produtividade. Né? Eu não estou aqui exigindo que todo mundo que é convertido tem que pregar e converter 200 pessoas. Não é assim que funciona. Mas, na verdade, muitos frutos eles acabam nem sendo conhecidos. Né? Eu não tenho noção da quantidade de pessoas que é alcançada pela minha vida, né? E talvez você que esteja ouvindo aí também não tenha noção da quantidade de pessoas que é alcançada só pela forma que você age. Então não se preocupe com produtividade da mesma forma que as empresas se preocupam, por exemplo. Se preocupe em ser um cristão autêntico, em viver os fundamentos da palavra de Deus,
em propagar esses fundamentos também. Então essa que é a grande lição da parábola do semeador. É claro, muitas outras lições poderiam ser extraídas, né? Essa aqui é uma escola bíblica bastante simplificada, só para a gente ter boas noções. Recomendo você a leitura dos outros textos também, lembrando que essa parábola ela é repetida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23, também no Evangelho de Marcos, versículo 4, de 1 a 20, com um outro detalhe diferente, mas esse de Lucas ele é bem abrangente. Tá? Espero que tenha sido abençoador para a vida dos irmãos, e antes de encerrar eu gostaria de orar para que nós encerrássemos a nossa aula. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de ministrar essa aula. Pedimos que o Senhor abençoe ricamente a vida dos alunos, a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, seja onde for, em que época for, seja agora, seja em outro ano, mas sabemos que essa mensagem ela tem alcançado algumas pessoas pela graça e misericórdia do Teu Evangelho, Pai. Abençoe, Pai, que possamos ser assim como essas sementes que caem em terra boa, que possamos dar fruto, que possamos propagar o Teu amor e que possamos cada vez mais alcançar mais e mais pessoas, Pai. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com aqueles que necessitam e desejo a todos uma excelente semana.